Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Vai dizer esse um texto sagrado. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos revelará tudo que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Amém? Feche os teus olhos. Vamos falar com Ele, com o nosso Deus. Hoje é a noite de Santa Ceia. Glória a Deus. Teu coração está pronto, a tua vida está pronta. Estamos prontos para este momento de cearmos na presença do Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se volte ao Senhor, que tudo fez, que tudo opera. A Ele domínio, a Ele o absoluto domínio, o controle das nossas vidas, deste mundo, porque tudo é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Para Ele a honra, para Ele a glória. Ofereça a Ele o teu louvor, a tua adoração, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e também em verdade. De verdade, aí no teu lugar, sem reserva, sem cansaço, sem fingimento. Arrende e renda a Ele, com louvor, com adoração. Exalte o nome dEle. Faça com que esse ambiente seja cheio da tua glória. Não importa, meu irmão, se a fumaça da sua glória, se o teu poder seja sobrecarregado, não importa se vamos ficar de pé ou prostrado, mas que Ele venha, que Ele receba o nosso louvor, a nossa oração. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nós entramos na tua presença, Senhor, e nós glorificamos e exaltamos a Ti, ao Senhor que tudo é, que tudo pode, que tudo faz, a razão da nossa existência, a razão de estarmos aqui neste lugar hoje, Senhor, nesta noite domingo de Santa Ceia, para agradecer e para bendizer o teu santo nome. Tu tens liberdade neste ambiente, neste lugar. Tu tens liberdade no meu coração, tu tens liberdade no coração deste irmão, no coração desta irmã. Nós adoramos a Ti, cantamos louvor esta casa. A nossa vida pertence ao Senhor. Tu tens liberdade para agir com nossos meios, para falar conosco neste lugar. Os nossos ouvidos estão preparados, o nosso coração está pronto para receber a semente da Tua palavra. Fala conosco, Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, ajuda-nos a orar. Nós não sabemos orar como convém, mas ajuda em nossas fraquezas. Espírito Santo, enche este lugar. Espírito Santo, venha governar, venha reger, venha fortalecer, levantar, restaurar. Espírito Santo, venha tomar os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, todo o nosso corpo. Este tempo é teu, a nossa vida é tua. Venha nos encher desde a cabeça até a planta dos nossos pés. Venha tomar os nossos lábios em adoração para oferecer ao Pai um sacrifício santo, verdadeiro e suave. Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de glória.
enquanto ele estava com os seus. E ele somente aqui no Evangelho de João, né? Se a gente pegar os 4 evangelhos, o Evangelho de João ele vai falar com mais clareza, com mais detalhe a respeito das últimas palavras de Jesus. E ele notando que os seus discípulos estavam tristes, porque eram palavras de despedida. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou vendo que vocês estão tristes, mas não fica assim não, porque é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai não vai enviar o Consolador, mas se eu for, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador. Ele se não nos deixe órfãos, ele vai vir sobre vocês. Ele falou algo profundo. Então, quando o Espírito da verdade, por que ele usa essa expressão, o Espírito da verdade? Ele fala isso porque existe o espírito da mentira, o espírito do engano, que muito antes de Jesus começar o ministério, ele já operava na terra. O espírito do engano, o espírito do mal. E Jesus vai dizer: o espírito da verdade, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará, preste atenção nessa palavra, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos revelará tudo que está por vir. Amém? Nós, como igreja, irmãos, nós estamos vivendo, desde Atos capítulo 2, nós estamos vivendo a era do Espírito. O Espírito sobre a igreja, o Espírito guiando a igreja em todo o tempo. Não sei se você notou a expressão, ele falará. O Espírito fala, o Espírito guia, o Espírito consola, o Espírito convence, o Espírito tem ciúmes de nós. Ele é real, ele é verdadeiro, e a igreja precisa tentar para isso, a igreja precisa voltar-se para isso. É ele que vai nos guiar a toda a verdade. No mundo de mentira, no mundo de corrupção, no mundo de engano, no mundo de falsidade, de falsas ideologias, de falsos profetas, falsos pastores, falsos. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Ele falará, ele revelará o que há por vir. E todos os domingos nós temos a busca do Espírito Santo. Glória a Deus. Por que essa insistência? Porque ele é o único que pode nos guiar, nos fortalecer, nos direcionar. Ele é o único que pode restaurar a igreja. Ele é o único que pode edificar a igreja. Por isso o nosso cuidado de buscar. Porque eu preciso buscá-lo. A Bíblia diz que Deus deu a promessa. E toda promessa, não é porque ela é dada que eu tenho o direito de recebê-la. Existe condicionamento para todas as promessas. E a promessa do Espírito lá em Joel é que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Mas no dia de Pentecostes, somente 120 receberam. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque estavam no lugar certo, fazendo o que era certo, esperando a promessa do Pai. Tinha muita gente em Jerusalém, mas somente 120 foram cheias do Espírito Santo. E por que as demais não foram? Porque a promessa não se cumpriu em todos que ali estavam. Porque era necessário cumprir algumas coisas para que a promessa se concretizasse na vida daquelas pessoas. E eu quero enfativar isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós temos buscado, irmãos, muitas coisas. Nós temos clamado a Deus por muitas coisas na nossa vida. Mas muitas das vezes nós temos deixado o essencial de buscar o Espírito Santo, de ter comunhão profunda com Ele, de ter intimidade profunda com Ele.
Muitas das vezes nós oramos tanto para muitas coisas, mas não paramos para orar, para ter comunhão, intimidade, e muitas das vezes ouvir o que o Espírito tem para nos dizer nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Eu observei algo no meu quarto de oração, no meu quarto de batalha. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu observei algo. A gente começa a oração falando com Deus, no nome de Jesus. Eu não sei como você ora, mas eu começo falando para Deus. A maioria da minha oração está falando com Deus, para Deus. E muitas das vezes falando em nome de Jesus. E algumas das vezes eu vou falar diretamente com Jesus. E falo com Jesus. Eu converso com Jesus. Peço para livrar, peço para fortalecer, peço para abrir porta. E falando com Jesus. Mas eu notei, observei uma coisa. Você sente quando a oração está pesada. Você sente quando a oração está sendo bloqueada. Você sente quando a oração ela tem livre acesso do Pai, que ela chega rápido no céu. A gente tem, você que ora, você que tem comunhão com Deus, que ela busca o Senhor, você sente isso, você sabe. Mas quando ela está pesada, quando você nota que há bloqueio, isso não significa que você precisa parar, não desistir. Pelo contrário, você tem que continuar. Mas eu notei nessas orações de cotidiano, de dia, de tarde, de madrugada, de noite, eu notei uma coisa, que quando a gente começa a conversar com o Espírito Santo, quando você começa a conversar com o Espírito Santo, mencionar Ele na oração, conversar com Ele, algumas coisas começam a acontecer no corpo da gente, no corpo físico da gente. Quando você está orando o Pai, no nome de Jesus, ou até mesmo com Jesus, está tudo normal. Mas quando você começa a falar com o Espírito, começa a acontecer algo no teu corpo, algo muitas das vezes involuntário, começa a acontecer com você, no seu corpo. Sua mão começa a tremer, o seu corpo começa a dar uns repiques, a tua cabeça às vezes começa a tremer. Não é porque às vezes você está querendo fazer aquilo, algo involuntário. E você vai insistindo com o Espírito. E quando você vai insistindo, buscando o Espírito, aquilo vai se tornando mais intenso. Amém? Quem o recebeu, você sente isso muitas das vezes de dentro para fora. Isso vai vir de dentro para fora. Quem ainda não recebeu a promessa, muitas das vezes você vai ver uma manifestação externa, de fora para dentro. Mas eu já percebi, eu já tenho, eu creio nisso, né? Eu confio nisso, é isso que me move. E todas as vezes que eu começo a conversar com Ele, o meu corpo começa a sentir, que eu comecei a notar que a gente precisa valorizar. Não é que a gente não valoriza, mas que a gente precisa valorizar muito, 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 uma intimidade mais profunda com Ele. Ele, por que, pastor? Ele é a chave para a tua oração chegar no trono mais rápido. Eu não estou falando de distância, porque para Deus não existe esse negócio de distância. Diga glória a Deus. Amém? Não estou falando de longura, de distância, mas eu estou dizendo para você que o Espírito faz tornar a tua oração ser respondida com mais rapidez. Que a tua oração ela chega no trono com mais violência. A Bíblia diz: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Então é necessário que a igreja valorize esse tempo com Ele. Valorize esse tempo buscando ter uma intimidade, ter uma profundidade com Ele. Porque Ele vai direcionar a tua petição, a tua oração, do jeito certo para o Pai. E ela vai chegar ao Pai. Não está escrito isso em Romanos?
Nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Pai tem o Espírito. Diga glória a Deus. Amém? E às vezes nós oramos, Pai, Jesus, não é errado. É bom orar com o Pai, mas você precisa entender que um acesso mais profundo está na pessoa do Espírito, está na comunhão com o Espírito. Você precisa ter uma comunhão profunda com Ele. A igreja precisa despertar para isso. Você que não tem, irmão, busca. Você precisa buscar. O Espírito, Ele quer interagir, Ele quer nos direcionar, Ele quer compartilhar as coisas de Jesus para comigo e para com você. A Bíblia diz que Ele ouve tudo que Jesus vai falar lá, Ele vai transmitir isso para nós, Ele vai falar para a gente aquilo que ainda há de vir e aquilo que já está acontecendo. Ele vai nos instruir em toda a verdade. Eu sei que Ele usa um pregador para ministrar com a gente, Ele usa uma mulher, um homem para falar com a gente, mas também Ele fala pessoalmente conosco. E a igreja precisa atentar isso. Pastor, eu ainda não recebi. Eu não sei porque é tanto impedimento, tanto empecilho na minha vida, que eu ainda não recebi. Eu ainda não consegui receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Eu ainda não tenho, pastor. Por quê? Isso não acontece comigo. Por quê? Na minha busca, quando eu oro a Deus, eu entendo o seguinte: o Espírito Santo, Ele age muitas das vezes na nossa vida, na nossa oração, quando nós somos intensos. Quando você é intenso na oração, quando você quebra limites, quando você muitas das vezes ultrapassa o limite do cansaço, o limite da fadiga, o limite dos cuidados da vida, se dedica a Ele. Quando você se dedica completamente a Ele, Ele virá com mais força, Ele te tocará com mais intensidade, com mais força. Ele sabe quando o meu coração é totalmente dele. Ele sabe quando eu tirei aquele momento exclusivamente para Ele. Ele sabe. E quando eu sou intenso nisso, irmão, vem quebrantamento. Ele vem me quebrantando, me moendo por dentro. E através do quebrantamento vem o arrependimento. E nós nos arrependemos com intensidade, com profundidade. E Ele então começa a agir na nossa vida. Eu venho trazer esta palavra para dizer isso para você. Ele fala, Ele intercede, Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele não está longe, Ele está perto. Na tua oração começa a falar com Ele, como você fala com o Pai e como você fala com o Filho. Começa a chamar o Espírito Santo para dentro do teu quarto, para dentro da tua vida. Fala com Ele, de Deus, Ele vem aqui, me renova, me fortaleça, me dá orientação, me dá direção, me mostra o lugar que eu preciso ir, o lugar que eu preciso estar. Espírito Santo me orienta, me dá sabedoria para entender as Escrituras. Você precisa falar com Ele. Espírito Santo me encha até transbordar. Espírito Santo fala comigo, que Ele vai começar a falar com você. Ele vai começar a direcionar os teus passos e a tua vida. Às vezes você vai dizer, mas é muito difícil, é muito complicado, mas não é. A vontade dele é capacitar você. A vontade dele é edificar você. O prazer do Espírito é fazer morada em você. Para de resistir. Para de resistir à voz do Espírito. Para de dar tempo ao tempo. Comece o processo. Uma das coisas que ajuda muito, irmãos, é fazer campanha. Faça campanha. Principalmente pelas madrugadas. Faça campanha de jejum, de oração. Faça campanha de 7 dias seguidos, de 21 dias seguidos. Começa a fazer campanha, começa a tirar tempo. Mostra para o Espírito Santo que Ele tem valor para você. Mostra para o Espírito Santo que Ele é valoroso,
mais do que o ar que você respira. Mostra para o Espírito Santo que você crê que Ele é real. E como que eu faço isso? Me dedicando a Ele, fazendo campanhas diante da presença dEle, me dedicando a Ele, Jesus, tirando tempo para Ele, tempos preciosos da minha vida, eu coloco à disposição dEle. E Ele vai começar a falar com você. Você vai começar a entender, ouvir a voz dEle. Você vai começar a ter uma intimidade, particularidade com Ele. Coisas que você não entendia, você vai passar a entender. Tem gente que está na igreja há muito tempo, irmão. E ela entende igreja e culto como se fosse algo, como se fosse uma religião mesmo. E ele não consegue, muitas das vezes, sair daquele lugar. A pessoa não consegue, muitas das vezes, entender o plano de Deus. Ela sabe sobre a salvação na teoria, mas na prática ela não tem essa experiência com Deus. Ela não sabe o fundo, ela não sabe o que mais tem para ela. E isso você só vai conseguir entender pelo Espírito e no Espírito. Ele quer fazer essa obra. Ele quer fazer essa obra em você. Esta igreja, ela só cresce pelo Espírito. Essa igreja, ela só vai avançar pelo Espírito. Jesus disse: eu preciso ir, mas eu vos envio um Consolador. Glória a Deus. E Ele estará conosco. Ele está conosco. Só basta eu ter lugar para Ele. Só basta eu e você caminharmos para Ele. Nota que a expressão guiar. Ele nos guiará em toda a verdade. Não é que Ele vai te pegar pelo braço da força e falar: meu irmão, meu filho, é para ti. Não. Ele vai guiar. Então o que é um guia? A gente vê muito falar sobre guia em viagem turística, né? Aí tem o guia. O guia é aquele que vai na frente mostrando o perigo, mostrando a história do lugar, mostrando aonde você deve passar. Ele não vai te obrigar a segurar pelo braço, ele vai te orientar. Não anda por ali, é por esse caminho aqui, não vai ali, não se perde, me segue aqui, é essa coluna, aquilo ali foi feito em tal data. Ele vai te explicar. O Espírito Santo, ele não é aquele que vai forçar a barra, mas é aquele que vai te guiar. E é você que tem que seguir. A Bíblia diz: aquele que anda pela carne, ele anda pela morte, mas aquele que anda sendo guiado pelo Espírito, ele anda guiado para a vida. Então, para você entender, seja guiado por Ele. Isso significa que eu posso parar a hora que eu quero, que eu posso virar as costas e voltar para trás. Mas aqueles que querem ser guiados pelo Espírito, você deve continuar ouvindo e entendendo cada passo, cada ensino, cada orientação. Segue tudo isso. A maioria das vezes o nosso fracasso é porque nós fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Nós achamos que porque temos uma Bíblia, achamos que porque entendemos alguma coisinha a mais, e queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Deixa eu te explicar, não é assim. Seja guiado pelo Espírito. Nunca faça nada, não atitude, achando que porque você entende alguma coisa, você tem que fazer daquele jeito. Não. Espere o Espírito te guiar. Ouça a voz dele. Ouça a direção dele. Ouça o que ele quer de você. Tem hora que ele vai te pedir coisas. Tem hora que ele vai te direcionar para coisas. Tem hora que ele vai mostrar para você um caminho para ele te lapidar e te restaurar. Nós estamos cheios de imundícia, mas é Ele que nos lapida através da sua direção. Ele fala: não olha para isso. Ele te conduz: não conversa com tal ciclano, com Beltrano, não vá para essa direção, não escute esse tipo de conselho, não veja essas coisas, não fale essas coisas. E Ele vai te lapidando todo dia, até nos tornar a imagem de Cristo. E sabe de uma coisa? Quanto mais eu ouço, e quanto mais eu pratico o que Ele fala, quanto mais íntimo
íntimo eu vou ficando com Ele. Quanto mais liberdade Ele vai operando em mim e através de mim. Quanto mais eu der acesso a Ele, quanto mais eu obedecer à voz dEle, as coisas vão andar bem comigo. Ele será comigo. Só que eu preciso entender que eu tenho que interagir com Ele. Eu não posso pensar e achar que o Espírito vai fazer. Eu preciso dar meu passo. Você lembra de Samuel? Quando ele era garoto, na casa de Eli, sumo sacerdote, no templo do Senhor, ele dormindo na cama e ele escuta o seu nome, Samuel. Ele acorda, vai até o quarto de Eli, fala: Eli, eis-me aqui, Senhor. Tu me chamaste? Não, não te chamei. Mas eu ouvi. Não, vai deitar, menino. Pela segunda vez, Samuel acorda e vai até o quarto de Eli. Você me chamou, o que o senhor está precisando? Moça, eu não te chamei. Eu não te chamei. E assim pela terceira vez, até que ele entendeu e falou: Samuel, quando você ouvir de novo, fala assim: Senhor, eis-me aqui. Quando ele ouviu de novo, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Deus começou a falar comigo. Glória a Deus. O que é isso, pastor? Interação. Eu preciso responder o meu chamado. Você precisa responder a voz do Espírito. Ele está te guiando. Não é à toa que você está acordando às madrugadas e não consegue dormir. Não é você ir lá no cozinha ficar tomando café e mexendo no seu celular. Ele está te chamando para orar. Você ainda não entendeu isso. Não é à toa que você sente aquela sensação de vontade de ler a palavra, de orar, de buscar. Muitas das vezes você rejeita aquilo. Não é à toa que ele coloca dentro de você aquele pensamento, aquela atitude de você afastar certas pessoas, de você afastar de palavras, conversinhas. Não é à toa que você sente o peso dentro de você quando você faz um tipo de brincadeira, quando você começa a ter uma atitude diferente e ele começa a te queimar por dentro. Isso é ele tentando te dar um sinal e dizer: não é esse o caminho. E quando você ouve, obedece, corta lá, quando você corta amizades falsas, quando você muitas vezes se afasta daquilo que é errado, você vai ter mais profundidade com ele. Glória a Deus. Você vai ter mais direção com ele. Nunca desobedeça a ele. Deixe ele treinar. Nunca passe na frente dele. Você não sabe o caminho. Você não é o guia. O problema nosso é esse: queremos ser guia, mas o guia é o Espírito Santo. Não queira passar na frente e dizer: eu faço assim, eu faço assado, eu vou orar quando eu quiser, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Meu querido, minha querida, comece. Deixa ele te conduzir. Deixa ele falar com você. Deixa ele te direcionar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ele está aqui. Pastor, eu queria tanto falar em línguas. Comece a falar. O que você está esperando? Comece a falar. Fale. Interaja com ele, fale em línguas. Mas pastor, eu vou falar da minha carne. Comece. Comece, dê um lugar. Ele vai te encher. A timidez, o medo é um obstáculo na vida do crente. Não tenha medo, não tenha timidez, não tenha vergonha. Deixa o Espírito fluir em você. Deixa Deus fazer a obra que Ele precisa fazer na sua vida, irmão. Meu irmão, deixa Ele agir através de você. E eu notei que eu preciso ter muito mais comunhão com o Espírito Santo, mais profundidade com Ele. Porque senão eu vou ficar tateando no escuro. Porque senão nós vamos ficar tateando no escuro, tentando fazer coisas para ver se alguma delas dá certo. Não é isso que Deus quer. Não é você tentando fazer coisas, é você ouvir o Espírito e fazer o que é certo. Amém?
Não é tentar provar ou experimentar alguma coisa para ver se é aquilo ou não. Não. Receba a direção do Espírito. Receba a orientação do Espírito. Para de ficar dando murro na ponta de faca. Escuta a voz dele. Ele que está pedindo. Ele que está direcionando. É ele que está falando. Amém, irmão? Seja cheio dele. Glória a Deus. Até transbordar. Seja renovado por ele. Escuta a voz dele. Escuta. O que ele tem para dizer para você. Deixa ele descortinar o véu. Deixa ele trabalhar nas coisas mais sensíveis da sua vida. Que ninguém conhece, mas ele sabe aonde ele precisa agir. O Espírito Santo é cirúrgico. Ele vai lá naquela ferida. Ele vai lá naquele problema. Ele vai lá naquele pecado oculto. Ele vai lá naquela coisa que está travando tudo. Ele vai lá. Escute. Revela e fala: olha, arrependa-te. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Se coloca sobre os teus pés. Deixa eu orar por ti. Deixa eu orar por você. Feche os teus olhos. Hoje é noite santa ceia. Vamos clamar por ele. Vamos pedir o Espírito Santo que nos ajude em nossas fraquezas. Vamos pedir o Espírito Santo para nós orar da maneira certa, da maneira como convém, para que a nossa oração chegue ao Pai. Vamos pedir para o Espírito Santo para que cada culto seja um culto melhor que o outro, mais impactante que o outro. Vamos clamar ao Espírito Santo para que ele tenha liberdade aqui, liberdade entre nós, na nossa vida, para que ele possa curar, sarar, para que ele possa nos direitar, nos mostrar aonde nós devemos pisar. Glória a Deus. Vamos orar. Você conhece ele, começa a falar com ele no teu lugar. Enquanto os irmãos preparam a ceia, começa a orar, começa a falar com o Espírito Santo. Se você nunca teve essa experiência, fala com ele agora. Peça a ele agora para te renovar. Eu falei interação. Se você não falar, como é que vai acontecer? Se você não pedir, meu irmão, como é que tu vai receber? Se você não descer, não se humilhar, como é que as coisas vão acontecer na sua vida? Se você ficar estático, se você ficar inerte, se você não valorizar a ele, não dar valor, se você, meu irmão, ficar aqui, não começar, como é que vai ser? Espírito vem, Espírito renova, Espírito muda as coisas de lugar, muda as coisas de lugar, ajuda nós a ver o que ainda não estamos vendo, ajuda-nos a ouvir o que ainda não estamos ouvindo, ajuda-nos a falar o que ainda não estamos falando. Abre os ouvidos dela, abre os ouvidos dele nesta noite, abre os olhos de Geazi nesta noite, abre os olhos deste irmão, desta irmã, abre os olhos deste adorador, desta adoradora, faz o ouvido ser sensível à tua voz, Pai. Faz esta irmã escutar o que ela precisa escutar hoje, o que ela precisa ouvir da tua parte nesta noite. Espírito divino, Espírito Santo, Senhor, esta casa é sua, este lugar é teu, a nossa vida lhe pertence. Esta igreja não é do pastor, é do Senhor. Age nesta igreja, enquanto nós oramos a ti, vai curando, vai cicatrizando,